Olá pessoal, bem-vindos a mais um Conexão Leaks. Em uma de nossas conversas, o Gaspari, aqui da Leaks, fez uma menção sobre o PNP, que é um protocolo para você facilitar a gestão de firewall dentro dos roteadores. Então a gente está separando o Conexão de hoje para falar um pouquinho sobre essa questão, esse protocolo, o PNP. O que é isso, o que ele facilita e quais os riscos de segurança que esse protocolo pode trazer para dentro da sua rede, a rede da sua casa, tá? Então eu trouxe aqui Guilherme Tuller, que é responsável por várias tarefas aqui dentro da Leaks, e também Gaspari Bruno, responsável pela inovação do produto. Então, obrigado aos dois mais uma vez pela presença. Então, Tuller, começando por você, que facilidades, o que é em suma o PNP e o que ele traz de facilidade no nosso dia a dia? Então, o PNP é uma sigla para Universal Plug and Play. Então, se você fosse traduzir isso, você vai pegar um dispositivo multimídia que você comprou, uma webcam, um Chromecast, um videogame, conectar na sua rede doméstica. E a ideia é que qualquer configuração externa que esse dispositivo precisasse já seria automaticamente configurada por um protocolo PNP. Então, um Chromecast, por exemplo, você comunicaria com os serviços do Google para já sincronizar isso com a sua aplicação, com a sua TV. Uma webcam já poderia habilitar uma porta para você acessar esse vídeo remotamente. E um videogame, por exemplo, já poderia habilitar protocolos de alguma empresa para você jogar online. Então, tem uma facilidade muito grande para quem é usuário desses produtos e é leigo sobre como configurar a rede, não tem muita noção de como fazer isso no roteador. Se você não tivesse esse protocolo, você teria que entrar no seu roteador, lá naquele dashboardzinho online, habilitar alguma configuração de porta que não necessariamente vai ser fácil de achar. E aí é uma barreira muito forte para quem não entende muito do assunto. Então, se você habilitar o protocolo UPnP, você tem uma certa facilidade em configurar qualquer serviço multimídia. Até você mencionou o termo porta, né? Para quem não tem intimidade, é complicado. Então, assim, rapidamente, o roteador dentro da sua casa ele tem uma barreira de segurança. E você pode fazer pequenas concessões através do que a gente chama de porta. Só que ao fazer essa concessão para a rede externa, né, a internet, você também expõe o seu roteador para uma eventual vulnerabilidade, né? E aí, é o que o Tuller explicou muito bem, esse protocolo vem para facilitar um pouquinho essa questão da configuração, né, de onde configurar isso dentro do roteador. Mas, Gaspari, isso tem o seu revés, né? Não, com certeza, né? No momento em que tu tem essa abertura das portas para acesso externo, isso daí possibilita, por exemplo, que o usuário consiga acessar um vídeo de uma webcam onde quer que ele esteja, simplesmente acessando o seu roteador. No entanto, isso daí é uma porta de acesso externo. Assim como o usuário pode fazer esse acesso, qualquer outra pessoa que tenha conhecimento de qual roteador ele vai se conectar consegue fazer isso também. E hoje em dia isso daí é uma das vulnerabilidades mais exploradas dentro dos roteadores, né? Essas portas que eles têm abertas, né? Então, cada aplicação, às vezes, tu tem um videogame dentro da tua casa, a pessoa automaticamente, né, no momento que ela está rodando a rede e tu tem o PNP, o próprio roteador automático já libera essas portas e aí tu tem um processo reverso de entrada, né, dentro da casa do usuário. Né, esse daí é um dos grandes perigos, né? Recentemente a gente teve a exposição, né, que nem tu falou do Chromecast, recentemente a gente teve a exposição do Chromecast, né, onde as pessoas, hackers, pessoas externas conseguiam fazer acesso ao Chromecast dentro da casa do usuário usando exatamente essa vulnerabilidade do PNP. O Chromecast abria uma porta, né, um determinado número de porta ali no roteador, né? E aí os hackers externos, eles varrem vários roteadores para ver quem tem essas portas abertas. No momento que descobre que tem uma determinada porta, ele tem acesso a esse Chromecast e consegue, por exemplo, tocar um determinado vídeo, alguma coisa dentro do dispositivo do usuário, né? Dentro da casa dele. Então, no momento que facilita, ele também é uma maior porta, eu diria, né, de segurança, né, o maior problema de segurança que a gente tem hoje dentro dos você roteadores. falou um pouquinho dos hackers, né, que isso é uma prática comum, né? Sim. Você tem softwares que ficam rodando A e varredura buscando de na portas. rede
portas, né? Ou seja, brechas dentro Exatamente. do dispositivo de segurança que está dentro do roteador, né? Para fazer o uso indevido de algum serviço. Cada né? dispositivo que tu tem dentro da tua casa, ele pode, se ele está habilitado com o PNP, ele pode requisitar a abertura de uma porta. Então, um roteador ele pode ter várias portas abertas. Né? E uma das primeiras práticas que os hackers fazem para conseguir analisar vulnerabilidades é a varredura de portas. Eles tentam acesso dentro de um determinado roteador, tentam acesso a várias portas diferentes, já conhecidas, né, de aplicativos conhecidos, para ver que tipo de aplicação ele tem acesso dentro da casa do usuário. Né? No momento que ele detecta ele tenta explorar uma vulnerabilidade daquele dispositivo, né? Seja um Chromecast, um videogame, mas aí detectando em qual porta ele pode entrar, ele tenta explorar uma vulnerabilidade desse dispositivo. Entendi. Então, fazendo uma analogia, talvez seja assim, o roteador poderia ser a sua casa, né? E você pode entregar uma cópia da chave da sua casa para diferentes serviços aí que você queira. Por exemplo, um técnico de manutenção e tal. Essa pessoa pode fazer um uso bom, como pode fazer um uso indevido, né? E o interessante é que a maioria dos usuários, eles não percebem, porque esse sistema foi feito para ser automático. Entendeu? Para facilitar, por exemplo, a vida do usuário, né, que nem o Tuller falou, no momento do acesso do videogame dele a uma plataforma online. Né? Então isso daí foi feito para ser completamente transparente para o usuário, ele nem percebe que essa porta está aberta. Né? Então essa que é uma dos grandes riscos que tu tem, tu nem percebe que tu entregou a chave, no caso, para alguém. Né? E o grande desafio que se tem é como solucionar esse problema de modo a deixar isso daí cada vez mais fácil, continuar tendo essa transparência para o usuário, né, essa facilidade para o usuário, mas ao mesmo tempo tu ter segurança. Né, isso daí é extremamente complicado. O próprio Google, né, a resposta que o Google deu a esse problema do Chromecast foi bloqueia o UPnP. Só que daí tu está bloqueando também esse processo e o usuário vai ter que liberar as portas manualmente dentro do roteador. Sim, né? O que pode ser muito difícil. O que pode ser muito difícil para o próprio usuário. Então é uma coisa meio complicada. Não, o Google foi sensato em falar, não libere esse serviço, mas existem empresas que falam, não, libere esse serviço porque senão o nosso produto não funciona. Várias empresas falam, não, libera todas as portas do seu roteador para o nosso dispositivo para ele funcionar. Exatamente. Ou seja, isso daí é bem problemático. Os roteadores eles vêm com uma configuração default de DMZ, né, de zona desmilitarizada, que tu pode dar para um determinado dispositivo liberação completa a todas as portas. Né? Praticamente tu tornou esse dispositivo aberto para qualquer um. Esquece chave, deixa a porta aberta. Exatamente, deixa a porta aberta. Isso é bem problemático. Sim, essa é uma questão ainda pior, né? Ainda pior, exatamente. Mas é uma configuração que muitos roteadores têm e que muitas vezes o próprio fabricante do dispositivo diz para te habilitar. Sim. Né? Mas é bem problemático. Então, acho que talvez a mensagem que fica é, se você, se você que está nos assistindo tem alguma intimidade com essa questão de configurar o roteador, faça talvez o esforço de, né, talvez configurar as portas que você precisa. E desligar o PNP. E desligar o PNP, a não ser que você saiba muito bem que dispositivo está usando o PNP dentro da sua casa e se não tem nenhum risco aí publicado na internet, né, de alguma exposição indevida. Né? Mas, se você não tem, né, essa facilidade assim, de configuração, pelo menos tome muito cuidado. Né? Esses avisos de falhas de segurança têm sido cada vez mais comuns, publicados em vários sites da internet. Então fique pelo menos atento, né, para ver se você não pode estar exposto a algum risco devido a essa facilidade de configuração do PNP, tá bom? Então, Tuller, obrigado pela presença. Gaspari, obrigado pela presença. Agradeço também a sua presença no canal Conexão Leaks. Não deixe de se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. Também mande-nos um e-mail para contato@anleaks.io com dúvidas e também sugestões de temas para serem debatidos aqui. E também acompanhe nosso blog no anleaks.io, basta digitar no browser anleaks.io e você vai achar o nosso blog para poder acompanhar matérias que a gente também publica, tá bom? Obrigado pela sua companhia e até a próxima.